a gente já vai falar mais sobre aqueles casos em que o indivíduo foi operando tanto já nessas importações de padrões meramente empresariais para a vida pessoal, a ponto dele começar já a gerir a vida pessoal dele como se empresa fosse. Aí sim começa a divergir ali a estrada que aquele cidadão está trilhando. E nesse ponto é aonde a gente se refere de uma forma mais precisa a essa pejotização da individualidade. Fala, rapaziada, eu sou o João e esse aqui é o Bar da Costa Leste e hoje nós vamos tratar de um tema ali sugerido na nossa comunidade, o que é a pejotização da individualidade, o que isso pode influir na nossa vida, nas nossas decisões do dia a dia. Esse conceito de pejotização do indivíduo ou pejotização da pessoa nada mais é, pessoal, do que a ideia da gente sempre ficar espelhando a nossa vida pessoal como se uma empresa fôssemos. É uma brincadeira com essa ideia. Entretanto, nos dias atuais, principalmente, a gente tem visto isso sendo operado por pessoas de uma forma até inconsciente, e aí sim se torna preocupante. É normal a gente buscar ampliar a nossa rede de contatos, termos mais eficiências nas nossas atividades profissionais, principalmente, nos nossos relacionamentos, estarmos nos aprimorando e cada vez mais através de N cursos que vão chegando a todos nós, a gente é bombardeado a todo momento, e principalmente nas redes sociais, sobre cursos, novas nomenclaturas, novas formas de ver o mercado, de como ser o profissional mais eficiente, de como chegar no próximo nível na nossa empresa ou nas nossas próprias vidas pessoais. E, querendo ou não, todos vamos trazendo jargões vindos lá do meio empresarial para as nossas vidas particulares. E aí surge essa brincadeira, vamos dizer, ou esse conceito da pejotização da individualidade. Isso, num primeiro momento, não é que é uma questão negativa não, tá? Sendo bem sincero aqui, tanto eu quanto vocês, acredito, que a todo momento tentamos buscar novas formas, novos parâmetros para que a gente consiga melhorar, aprimorar um processo ou alguma parte de nossas vidas que a gente verifica assim um certo descontentamento, que a gente queira, poxa, nisso aqui eu poderia melhorar e eu vou espelhar então o que eu fiz aqui na minha empresa para eu fazer aqui na minha vida pessoal e ver como é que isso se sai nesse determinado ponto. Nesse primeiro estágio, a gente está atuando de uma forma incisivamente direta, vamos dizer, intencional, essa é a palavra. Então a gente está fazendo isso tendo consciência de que estamos empregando uma metodologia, vamos dizer, utilizada para um negócio, nas nossas próprias vidas. E muitas vezes vai se encaixar determinado um ou outro parâmetro ali e realmente ocorrerá uma melhoria, um aprimoramento naquela atividade pessoal ao qual a gente está utilizando aquele parâmetro. E tudo ok. Vida que segue e continue utilizando, porque o resultado foi positivo. Entretanto, nessa questão principal do tema do vídeo de hoje, a gente já vai falar mais sobre aqueles casos em que o indivíduo foi operando tanto já nessas importações de padrões meramente empresariais para a vida pessoal, a ponto dele começar já a gerir a vida pessoal dele como se empresa fosse. Aí sim começa a divergir ali a estrada que aquele cidadão está trilhando. E nesse ponto é aonde a gente se refere de uma forma mais precisa
a essa pejotização da individualidade. Então é aquele indivíduo que ele já vai deixando apagar o seu lado pessoal, o seu lado humano, e nele começa a preponderar todos N parâmetros meramente negociais, meramente empresariais, meramente eficientes, vamos assim dizer. E sabidamente, aí a catástrofe já está anunciada. Por que que eu digo isso? Vamos lá. O indivíduo, vamos imaginar que esse indivíduo, na vida pessoal dele ali, ele vai tentar aprimorar o seu network, certo? Muito comum, todos nós fazemos isso, só que ele vai usar esse padrão meramente empresarial para gerir a questão pessoal dele de network. Então, na cadeia pessoal, nos seus contatos pessoais, ele vai se nortear agora, a partir de então, somente pelos padrões financeiros, ou seja, pessoas que são interessantes e que possivelmente poderiam interessar a ele para realizar negócios. Num primeiro momento, ele pode ser que ocupe ali e tenha resultados muito positivos e relevantes, que leve ele já de um ponto ali de insatisfação inicial para um ponto B, onde ele realmente está começando a ter um improvement, começando a ter ali uma melhoria nos seus negócios, na sua atividade mercantil e laboral, um maior retorno financeiro. Então esse indivíduo passa a adotar esses determinados padrões e vai cada vez mais se empolgando com isso. Essa é uma parte onde a história começa a ficar um pouco perigosa e exige muito atenção. Como a gente falou, se esse cara está fazendo isso conscientemente, então ele ainda guarda uma certa ciência de que ele não é aquela empresa que ele demonstra para terceiros ser, entende? Ainda tem um grau de lucidez, ou seja, nas amizades, realmente nos laços afetivos dele, ele vai saber preponderar e vai saber fazer ali resplandecer mais o seu lado humano, o seu lado de afeição àqueles determinados indivíduos, em detrimento de um mundo mercantil de negócio, ou muitas vezes, mesmo que esses indivíduos não tenham grande potencial financeiro, grande potencial econômico, ele continua ali a lidar com eles, a falar sobre o futebol, comparecer nas reuniões de família e assim por diante, nos churrascos dos amigos, e é normal que assim seja. Entretanto, quando esse indivíduo passa a só frequentar lugares em detrimento, em proveito de relações de negócio, aí a coisa fica histérica e aí realmente a vida desse cara passa a ser um grande vazio, vamos dizer assim. Não é normal, nós não fomos programados para esse tipo de atividade. Essa que é a bem da verdade. Eu e você, nós somos pessoas com sentimentos, com N quesitos aí que a gente tem que alimentar. Não dá para a gente meramente apagar o nosso lado afetivo, o nosso lado moral e ético, o nosso lado espiritual do dia para a noite e fingirmos que somos uma máquina ou um computador programável e que isso sim é o mundo ideal ao qual a gente deveria viver porque a gente alcançaria então a máxima performance. Isso é uma coisa que até durante um certo tempo a pessoa consegue fazer. Entretanto, quando a vida vai acontecendo e ele vai começando a formar todos os laços e elos da vida dele através desse tipo de norte, desse tipo de conduta, criando somente esse tipo de relacionamento, a tendência é que esse indivíduo passe também a ser objeto daquilo que inicialmente ele imprimiu nos outros. O que a gente quer dizer com isso no final das contas? Ao mesmo tempo que a gente é agente de nossas ações, e nesse caso
as outras pessoas seriam objetos das nossas ações, ou seja, eu me aproximo de um indivíduo em detrimento de um interesse que eu tenho comercial e que ele pode vir a corresponder a esse meu interesse. Nessa minha ação, esse indivíduo ao qual estou me aproximando seria o objeto da minha ação. Entretanto, esse mesmo indivíduo também me tratará para os princípios e para os objetivos dele como sendo um objeto. E essa troca é a grande mágica da coisa. E na vida a gente sabe que nos nossos relacionamentos duradouros, essa mera troca mercantil não funciona como a cola que vai trazer a durabilidade para aquele relacionamento. Pelo contrário, às vezes a gente percebe que as pessoas que mais amamos são pessoas que eventualmente nos trarão despesas ou nos trarão muitos dissabores também, preocupação e assim por diante, e a gente vai ter que doar-nos a eles, tanto em tempo quanto pessoalmente, com esforço, tanto financeiramente, e sem esperarmos nada em troca. E isso sim traz um relacionamento de qualidade e de verdade para nossas vidas. Agora, se a gente traz aquela importação, né, da empresarial para as nossas vidas, a gente tira essa escala afetiva, valorativa dos relacionamentos e fica apenas com a escala material, pecuniária, financeira. E isso é o próprio fim do relacionamento, porque vai se restringir a um período de tempo ao qual as partes tenham interesses mútuos, e a partir que aquele interesse mútuo ou não é resolvido, ou é resolvido e satisfeito, aquela relação tende a se esfriar e tende a terminar. Entretanto, para o indivíduo que só faz isso, ele vira uma máquina incansável de achar e de pescar e de objetivar as pessoas. E, infelizmente, para ele acaba sendo também dessas pessoas o mesmo objeto ao qual ele inicialmente espelhou nelas, porque elas também só terão nele esse tipo de interesse meramente negocial, ou seja, se torna uma vida completamente vazia e esvaziada de sentido. Toda a parte da beleza, do amor, da afeição é retirado da vida desse cidadão, porque ele mesmo empreendeu nesse sentido, ele tomou o passo para que isso acontecesse na vida dele. E num segundo momento, ele mesmo que optou por objetivar, transformar as outras pessoas em meros objetos, em meros meio para que ele alcançasse a finalidade inicialmente desejada, num segundo momento, ele vai reclamar e vai se queixar das pessoas estarem fazendo com ele justamente o que ele inicialmente fez com aquelas pessoas. Essa é a parte mais triste. O que inicialmente parece ser um ganho, parece ser algo que você verá ali grandes resultados, te trará uma satisfação e uma felicidade enorme, num segundo momento vai te afastar de todos os parâmetros humanos e afetivos reais que a vida te trouxe até ali e que te sustentou até aquele determinado momento, e em nome de uma ilusão que esse indivíduo se predispôs a acreditar, ele, abrindo mão dos laços reais de afeição, se volta para os laços meramente de ganho, né? Esse cara vira uma máquina de negócio. Hoje em dia, tem pessoas que se orgulham em falar que são uma máquina de fazer negócio, que ele não dorme, que ele só faz negócio. Entretanto, quando você aperta esse indivíduo mesmo e chama ele para uma conversa, você vai ver
pequenez que o cidadão é e da falta realmente que ele sente e do desespero que ele se encontra, do vazio que ele se encontra. A grande questão no final das contas é: pô, João, você acha que isso aí é errado? Você acha que isso aí é ilegal? Não, de forma nenhuma. Ilegal não é. Eu acho errado no sentido, não é o que eu desejo para a minha vida. Então, eu acredito que tem forma e tem maneira de você não tocar a sua vida exclusivamente por esses princípios. É simples assim. Às vezes você vai colher de uma forma um pouco mais lenta, sim, não acontecerá aquela explosão toda, não. Mas uma outra coisa e um dado muito importante que é pouco dito é, para essas pessoas também que abrem mão de todos os valores e só olham para o lado do ganho econômico em suas relações, tá? É uma minoria só que acaba dando certo e acaba ganhando muito dinheiro e se tornando alguma referência na área de atuação delas, tá? É uma minoria. A grande maioria só esvazia a vida, só magoa todas as pessoas que estão ao redor deles e acabam abandonados pelo aquele outro grupo ao qual estavam todos ali só pensando mesmo na realização de seus objetivos individuais. Então era uma amizade, digamos assim, um relacionamento, que nem podemos dizer que era amizade, né? Eram apenas relacionamentos com prazo de validade estipulado. Todos ali os envolvidos estavam cientes de que, bom, nesse momento esse fulano me interessa para que eu realize tal coisa. Findo isso, ou se verificar que isso não ocorrerá, eu viro a esquina e sigo o meu rumo, abandono a causa, entendeu? E isso mais cedo ou mais tarde ocorrerá, e quando ocorre, aí o cidadão fala, poxa, porque o mundo é muito cruel, as pessoas, não dá para confiar nas pessoas, não dá para acreditar nas pessoas. Será que é isso? Ou será que desde lá do início esse indivíduo primeiro não confiou, primeiro buscou apenas os números, primeiro retirou todo o parâmetro de amizade real, parâmetros éticos, parâmetros morais, parâmetros de espiritualidade humana e se vazio de tudo, foi buscar apenas o lado econômico naquela relação. Então ele fez isso primeiro, mais cedo ou mais tarde isso acaba retornando para ele. E é muito triste. É isso que a gente quer dizer sobre pejotização da individualidade. O mais incrível nesse caso é que todos nós estamos suscetíveis todos os dias desse tipo de opção. Então a gente tem que constantemente estar nos avaliando, nos observando, né? E fazendo ali as nossas reflexões diárias, semanal, cada um vai ter o seu melhor funcionamento e momento, mas que é necessário que a gente faça. Por quê? Para que não incorramos nesse erro. E depois a gente não reclame, porque numa dessa pode acontecer no nosso próprio matrimônio, no nosso casamento, isso daí, no namoro de cada um, pode acontecer nessa questão das amizades, pode acontecer dentro da família, com entes da família. Você não precisa viver grudado em ninguém e não precisa ser ali irmão gêmeo de ninguém, não é isso que nós estamos falando, entendeu? Agora, manter os elos que são realmente importantes e priorizá-los, essa que é a bem da verdade. E isso, fazendo isso, eu tenho certeza de que também o lado profissional irá incorrer. Óbvio, é bom sim procurar sempre novos ambientes, ambientes cada vez melhores, ao qual a gente possa frequentar, com toda certeza. Entretanto, mesmo nesses ambientes, o elo não pode ser apenas aquele elo frio e superficial da questão do ganho financeiro, inclusive com os seus próprios parceiros e clientes ali de negócios. Eu toco muito isso, acredito e tem dado certo. Essa que é a verdade. Como eu disse, às vezes acontece de uma forma um pouco mais lenta do que a gente gostaria, mas talvez esse mais lento seja justamente o tempo certo. Fica essa questão. E no final das contas,
cada um vai pôr aí na sua balança e ver qual caminho é mais interessante. Agora, uma coisa que reiteradamente a gente percebe sim, é que esse indivíduo que no primeiro ponto começa a fazer esse tipo de atitude, de coisificar as coisas e de só pensar no retorno econômico, ele começa operando sabendo o que está fazendo, de propósito, realizando essas escolhas de livre vontade. Entretanto, não passa muito tempo, esse cara começa a fazer isso no automático. Ele é como se ele apagasse a memória do que é e do que são realmente os relacionamentos e passasse a operar só nesse novo plano de como se a vida fosse só realizar negócios. Tudo é business, não existe mais relações humanas. Ele se torna empresa, aí se torna realmente a PJ, chegando no ponto que a gente começou no vídeo. Tá bom, pessoal? Não esquece de se inscrever no canal, de deixar um like se você gostou, mandar esse vídeo para aquele teu amigo, para aquele teu conhecido que possa se interessar. E bora! Um abraço a todos e até a próxima!